Bora falar de futebol? Fim da rodada, vamos dar aquela analisada na tabela e fim também da sequência que eu mencionei aqui no canal do Fragoso, para você que me acompanha, que o Palmeiras tinha para arrancar, para fazer 100% dos pontos e para tentar chegar líder nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se não fosse para chegar líder, pelo menos chegar dependendo só de si para ser campeão brasileiro. E é fato que o Palmeiras nesse momento ainda depende só de si. Porém, vem aí uma sequência bem complicada pela frente. E quando a gente olha para a tabela do Botafogo, colocando os 5 próximos jogos de cada um, a gente percebe que, inegavelmente, a pedreira maior em relação à tabela, à sequência, é do Palmeiras. Porém, tem um asterisco aí, por conta do Botafogo estar disputando 2 competições, diferentemente do Palmeiras, que pode fazer com que a equipe alvinegra derrape em jogos que não se imagina uma derrapada desse timaço do Arthur Jorge em comparação ao timaço do Abel Ferreira. Vamos mergulhar nisso? Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre essa série de jogos e as diferenças entre elas. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou o setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. E a minha voz não é essa aqui, tá? Tá meio machucadinha, tá meio cansada, ela vai estar melhor muito em breve. Digo isso pelo seguinte, estou me apresentando aqui para pedir a sua inscrição. Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, quero bater 100 mil inscritos logo. Já somos mais de 59 mil, decolando o número de inscritos, a audiência voando, estou muito contente que a galera participa. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, todo dia às 7 da manhã tem vídeo novo. E também quero aqui, ó, o seu like, o seu joinha, que é muito importante, assim como o seu hype também. Os 2 botões estão aqui. Evidente que eu estou aguardando um comentário seu aqui embaixo logo após o vídeo. Algo a criticar, algo a elogiar, algo a discordar, algo a agregar, fique super à vontade, o espaço é todo seu, sempre em alto nível. Debata com a galera aqui embaixo, tem muita gente boa. Maravilha? Voltando ao vídeo. Palmeiras encerrou uma sequência que era muito interessante para o time de Abel Ferreira embalar de maneira quase perfeita, mas tropeçou num adversário que não se imaginava que seria fruto de um tropeço, não se imaginava que geraria, melhor dizendo, um tropeço nessa sequência. Atlético Mineiro era uma equipe mais plausível do Palmeiras tropeçar. Vasco, equipe mais plausível do Palmeiras tropeçar. O Red Bull não. O Red Bull vivia um momento muito ruim, inclusive vive um momento muito ruim, tentando sair dessa derrapada que não acaba e fica próximo da zona do rebaixamento. Um time que sofria gols seguidamente há 17 jogos e o Palmeiras não conseguiu nem mesmo colocar uma bola na rede. Dito isso, Palmeiras vacila não só no resultado, mas também no desempenho. Falei no vídeo de ontem, quem quiser a minha análise em relação à atitude competitiva do Palmeiras, que inclusive para mim foi o mais determinante para a equipe do Palmeiras não sair com um resultado positivo de Bragança, é só acompanhar, é o vídeo que eu coloquei ontem aqui no canal analisando o jogo. Vale a pena se você não assistiu. Dito isso, o Palmeiras venceu o Galo, venceu o Vasco, venceu o Cuiabá, venceu o Criciúma, venceu o Atlético Paranaense. Adversários teoricamente acessíveis, como eu disse, Galo e Vasco um pouco menos, mais difíceis, mas o Palmeiras fez valer. E o Botafogo, nessa última rodada, venceu o Furacão. A gente está falando de equipes que estão vivendo momentos semelhantes, a gente pode dizer assim, né? Botafogo e Red Bull Bragantino estão vivendo momentos muito parecidos. O Atlético Paranaense tentando se encontrar na temporada, está de técnico novo, Lúcio Gonzalez, nesse centenário difícil, mas é uma equipe muito frágil que também luta contra o rebaixamento, assim como o Red Bull Bragantino. Os dois receberam, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras. O Palmeiras vacilou, o Botafogo não, e por isso vai a 3 pontos de vantagem, uma vitória a mais. No saldo de gols está indo um pouquinho abaixo do Palmeiras e por isso o Palmeiras ainda depende só de si. O Botafogo depende só de si e o Palmeiras depende só de si porque há um confronto direto nesse meio de caminho. A dúvida a partir de agora é a seguinte: o Palmeiras tem uma série bem mais complicada, e eu vou trazer aqui no detalhe, e o Botafogo tem uma série, digamos assim, que é mais leve. Porém, vem um asterisco que eu citei lá no começo do vídeo. A equipe do Botafogo tem a Copa Libertadores da América pela frente, a semifinal. Vamos lembrar do peso disso? O Botafogo não chega a uma semifinal de Copa Libertadores da América desde 1973. O regulamento era outro.
Então é inegável que é um momento diferente para o clube, vai ser um momento diferente para os jogadores. O Peñarol despachou recentemente o Flamengo, é uma equipe que é muito aguerrida, é uma equipe que entrega demais, é uma equipe que se defende com unhas e dentes e pode acabar causando problemas para o Botafogo, ainda que o Botafogo seja favorito na minha concepção. E os jogos da Copa Libertadores da América contra o Peñarol, eles terão como partidas de véspera o Botafogo enfrentando o Criciúma e o Botafogo enfrentando o Red Bull Bragantino, que fez o Palmeiras tropeçar agora. Duas equipes que nesse momento lutam contra o rebaixamento, né? Elas estão um pouco desgarradas, é verdade, ali da parte de baixo, mas ainda precisam galgar pontos para relaxar. Eram adversários que teoricamente o Botafogo não tropeçaria, porém, véspera de semifinal de Libertadores, pode gerar tropeço. Vai ter divisão de foco, vai ter preocupação em relação a Campeonato Brasileiro e Libertadores, preocupação em relação à lesão. Pode ser que essa preocupação em relação à lesão faça com que o Arthur Jorge poupe alguns atletas. E claro que isso pode gerar uma equipe diferente que não consiga entregar tudo aquilo que a equipe titular completa entrega. Além de Criciúma e Red Bull, Vasco, clássico jogado dentro de casa, esse é uma partida mais encardida. Cuiabá, jogando em casa, partida absolutamente tranquila. Botafogo deve pontuar nesse jogo. E o Atlético Mineiro fora de casa. Desafios, podemos dizer assim, dessa sequência em relação a adversários. Vou deixar aquele asterisco de lado porque o Arthur Jorge pode optar por colocar os melhores jogadores em campo contra o Criciúma e contra o Red Bull. Criciúma e Red Bull, jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, que derrapam. O Vasco, por mais que seja um time que não esteja disputando o título, é um clássico, então tem um peso nesse jogo. Cuiabá, vice-lanterna, venceu o São Paulo Fragoso, não tem problema. Cuiabá, em relação ao Botafogo tem obrigação de vencer, ou melhor, obrigação de ser muito superior e, por consequência, acabar vencendo o jogo, né? Resultado a gente não controla, como eu sempre digo, mas tem a obrigação de ser muito superior e a tendência é que o Botafogo vença. O Cuiabá não é uma pedreira no caminho. E o Galo fora. Galo que está nas duas competições. Libertadores, Copa do Brasil. Lá na frente é preciso ver como estará o calendário do Galo, como estará o foco do Galo. Mas o Galo é uma equipe de meio de tabela que vem oscilando bastante dentro do Campeonato Brasileiro. Não tem regularidade nem de atuação, nem de resultado. Dito isso, a gente pode colocar dois desafios nessa sequência de 5 jogos da equipe do Botafogo. Um clássico, jogado em casa, mas é um clássico, e o Atlético Mineiro fora. Olha só a sequência do Palmeiras. O Palmeiras terá o Juventude fora de casa, depois o Fortaleza em casa. A gente está falando de um time que luta pelo título brasileiro. O Botafogo, nessa sequência que eu citei, não tem uma equipe que luta pelo título brasileiro pela frente. O Palmeiras tem. Fortaleza. Depois, Palmeiras tem um clássico, assim como o Botafogo também tem. O Botafogo tem esse clássico em casa, contra o Vasco. O Palmeiras tem esse clássico fora. Lembrando que em São Paulo, a gente está falando de um clássico com torcida única. É lei. Então, o Palmeiras vai jogar na Neoquímica Arena, sem presença de nenhum torcedor, e a gente sabe como o Corinthians é uma equipe encardida na Neoquímica Arena, né? Grêmio em casa e o quinto jogo, Bahia jogando fora. Estamos falando então de um clássico fora de casa, um confronto direto na briga pelo título e um duelo como visitante diante de uma equipe que luta para ir pela Libertadores dentro do G8, que é o Bahia. O Palmeiras tem 3 adversários que são pedreiras e não tem um adversário de Z4, como o Cuiabá, por exemplo, como o Atlético Goianiense, por exemplo. Fragoso, mas o Corinthians é um adversário de Z4. Mas aí pode tirar da conta, porque a gente está falando de clássico. A gente está falando do clássico mais pesado do estado de São Paulo. A gente está falando do maior rival pela frente. E a gente está falando, inclusive, de um Corinthians que vem em recuperação. É um Corinthians que vem vencendo jogos
em todas as competições, tem como prioridade o Campeonato Brasileiro, então é um adversário bem chato, ainda mais jogando fora de casa. O Red Bull, que está na sequência da equipe do Botafogo, equivale ao Juventude, em termos de tabela, e o Criciúma equivale ao Grêmio. Mas é inegável que o Palmeiras tem uma sequência mais encardida, claramente com um clássico fora, com o adversário na luta pelo título e com o adversário do G8, sem ter ninguém do nível do Cuiabá para enfrentar. A sequência do Botafogo é mais tranquila e o Palmeiras agora vem no momento em que não vai ter muita margem de erro, a depender, claro, do que o Botafogo apresentar na sua sequência, ainda lembrando daquele asterisco que eu coloquei em relação a Criciúma e Red Bull Bragantino, se não colocar força máxima e acabar por conta dessa divisão de foco tropeçando. Mas não é o normal, não é o natural. Olhando de maneira fria, objetiva, as duas sequências, a sequência do Palmeiras dessa vez é bem mais complicada do que a sequência do Botafogo, na minha opinião. E aí depois a gente olha para a sequência final, as últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, entendendo como cada clube vai chegar nessas últimas 4 rodadas. Mas olhando para essas 5 rodadas seguintes, esse é o meu diagnóstico, esse é o meu olhar, essa é a minha análise. Claro que eu quero a sua análise aí. Para mim, a sequência do Palmeiras é bem mais complicada do que a do Botafogo. Claro que você vai deixar seu comentário com a sua opinião aí embaixo, né? Que eu quero dar uma lida nela. Além disso, se inscreve no canal do Fragoso, clica no sininho, clica no like, clica no hype, espalha o vídeo para todo mundo, porque o que importa é a gente conversar e bater papo sobre futebol em alto nível. Combinado? Bora falar de futebol!